nós temos aqui uma charge, tá? Onde você tem 3 tiras. Na primeira delas, produto interno bruto. Você tem 4 pessoas e aí você tem, né, um único saco ali, dividido ali pelas frutas. Depois, renda per capita. Ou seja, se a gente pegar o total, né, daquilo que é produzido e dividir de maneira igual por pessoa. E depois falar o que é distribuição de renda, ou seja, quem produziu e quem ficou no final das contas com recurso, né? No caso, só um ficou com quase tudo, enquanto os outros ficaram só com um pedacinho, que é muito da situação, infelizmente, do nosso país. E ele vem perguntar, a tirinha une, presta atenção, hein? Linguagem visual ao texto verbal. Texto verbal. O que é texto verbal? Vocês já sabem. O que é texto escrito? Para construir uma mensagem cujo sentido é de. Então ele está querendo, por que tem aquele texto escrito? Né? Ele quer saber, é para estímulo à esperteza? É uma crítica econômica social? É uma discriminação de raça e de cor? Ou um combate à distribuição de renda? Pessoal, o que ele tá... aí, se você só viu as imagens, achou bonitinho e não leu o que estava escrito, você talvez poderia até errar. Mas ele está perguntando explicitamente, apenas em relação ao texto verbal. Ele falou não verbal? Não, Heitor, ele falou verbal. Eu escutei você falando aí. Obrigado. Então, pessoal, o que ele tem escrito ali? A gente tem produto interno bruto, renda per capita e distribuição de renda. Ou seja, quando ele fala justamente disso, é uma crítica econômica social. Ou seja, algo que, se você analisa, o que é o PIB? Produto interno bruto. Ou seja, quando a gente fala do PIB, a gente está falando que quanto que o país inteiro produz, seja lá quem tenha produzido o quê. Quando a gente fala de renda per capita, inclusive a gente vai estudar isso em ciências humanas, você está pegando toda a renda do país e de maneira proporcional você divide. Só que isso é o que acontece na vida real? Não, né, pessoal? A gente sabe. Concorda comigo? Hoje em dia você tem muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas e você tem muitas pessoas quase sem dinheiro. É só olhar para a nossa realidade. Então, por que ele faz essa crítica nesse texto? Justamente para falar que a situação econômica ela influencia totalmente na questão social. Devo compreender? É uma crítica. Charge, uma dica, tá? Charge é sempre para crítica ou para conscientização. Então, essas duas palavrinhas, toda vez que aparecer, fica ligeiro. Geralmente a alternativa correta do enseja, tá bom? Então, fica aí a dica. Próxima questão. Estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. E aí temos a imagem, né, de alguém se alimentando e comendo todo o planeta Terra ali, tá? Numa garfada. E aí vem lá escrito ainda embaixo, né? Copenhague, o suspense pelo acordo e a esperança da nova revolução verde. Então é um texto ali da revista Abril de 2013. Para atrair a atenção do leitor, presta atenção. O gênero capa de revista geralmente lança mão da linguagem verbal e não verbal. Pausa. Se você não tivesse dado a aula, você ia estar desesperado agora. Mas como você viu a aula, você já sabe. Desculpa, mas eu tenho que perguntar. O que é uma linguagem verbal? Texto escrito. O que é uma linguagem não verbal? A imagem. Ou seja, agora a gente tem que levar em consideração para aquilo que ele vai perguntar, os dois, hein? O que a gente leu e o que a gente viu da pessoa ali comendo ali o planeta. Legal? Tranquilo? Tem que levar em consideração os dois. Está escrito. Considerando-se o texto escrito dessa manchete, qual que é o pausa? Qual que é o título? É o que está no meio, Heitor. Por quê? Porque é o que está principal, é o que está em cima, é o que está em letras maiores, tá bom? E é o que está escrito. Estamos devorando o planeta. A imagem tem a função de... Veja, o título está escrito. Estamos devorando o planeta. E qual que é a imagem? De alguém devorando o planeta. Então, por que eles fizeram esta imagem que meio que repete o título? É para reforçá-lo, para questioná-lo, para ridicularizá-lo ou para exemplificá-lo? Pessoal,
É exatamente para reforçar, tá? Então a ideia, o que que é? Justamente ele repete a mesma ação do título, ou seja, é como se falasse duas vezes, né? Aliás, dizem que a imagem é como se falasse centenas de vezes, enfim. Mas você reforça a ideia, ok? Então, não é... Se fosse... às vezes, algumas pessoas perguntam, então não podia ser para exemplificar? Não, para exemplificar ele tinha que ir mais além no título. Porque exatamente o que está no título é o que está na imagem, tá? Ridicularizar, se ele tirasse um sarro ou fosse uma coisa oposta, enfim. E para questionar, nem é pergunta, né? Então, não é o caso. Portanto, aqui, bem tranquilo, acho que quase ninguém errou. A taxa de acerto ela foi bem alta nessa questão. Próxima, questão 19. Preciso encontrar uma fantasia ideal para eu me acabar neste carnaval. E aí, alguém fala, já encontrou o sortudo. Vamos entender o contexto. É alguém dirigindo, né? Alguém que está cheio de bebida num carro, alguém que nitidamente está alcoolizado, ok? E ela está dirigindo e bebendo ao mesmo tempo. E aí fala que quer encontrar a fantasia. E aí quem que fala que já encontrou? É a morte, né? Ali atrás segurando um caixão. É como se o caixão fosse ali a fantasia de carnaval. Por quê? Porque a pessoa está bebendo e dirigindo. Bacana, pessoal? Esse é um texto aí do Mortadela, de 2014, que saiu uma vez na UOL. Legal. Interpretamos e agora vamos ver o que ele está perguntando, para a gente acertar a nossa questão. A charge tem o objetivo de criticar algum acontecimento atual. Ao empregar recursos verbais e não verbais, olha aqui de novo, né? Eu falei para você que cai bastante isso. O texto alerta o leitor para o... O que é, pessoal? O que ele está alertando? Qual o motivo principal da charge ser feita? É isso que ele quer saber. A charge foi feita por quê? Percurso escolhido para se livrar da lei seca? Ele está dando o quê? Orientações para se livrar, para não beber? B. Preocupação necessária para dirigir um carro? Ele ensina como é que você tem que dirigir? Pisa na embreagem? Não. C. Perigo de um motorista ser abordado pela polícia. Pessoal, nem cita aqui a polícia, né? Então, essa questão C também não pode ser. E D. Está falando da imprudência de misturar bebida e direção. Perfeito, né? A ideia da morte, da fantasia, da ironia ali, da brincadeira, é justamente essa, tá? Então, falando que é imprudente, que não deve ser feito misturar bebida e direção, seja no carnaval ou fora dele. Portanto, a nossa melhor alternativa só pode ser a letra D de dado. Tranquilo? Próximo. Questão que nós temos aqui. Respeito por cada língua. Então, a gente tem a língua oral, tá? Estava ali em espanhol, mas não há problema, a gente pega na mesma, não tem nenhum problema. E aí você tem ali bocas. Legal? E aí dando ali, se cumprimentando com as mãos, que é a linguagem de signos. O pessoal, né, que usa a linguagem de sinal, né, utiliza ali as mãos para se comunicar. E está falando do respeito por cada língua. Ou seja, todas elas são formas de comunicar. A gente pode falar por uma dança, por uma fala, por uma comunicação de língua gestual. A gente pode falar do jeito que a gente bem entender. Todas elas são interessantes e importantes. Os recursos verbais e de novo, Heitor, de novo, falo para você que cai bastante nem que seja, né? E tem lugar que nem ensina esse tipo de coisa. Pra você ver. Os recursos verbais e não verbais indicam que o objetivo da charge é. Então, por quê, pessoal? Vamos falar a verdade, né? O título já entregou, o desenho depois ali no meio, né, da mão cumprimentando as bocas, já é bem autoexplicativo, mas vamos lá. Letra A. Expor a disparidade do número de falantes da língua, de diferentes línguas. B. Exibir a realização de manifestações favoráveis a distintos idiomas. C. Sinalizar que as diferentes línguas devem ser respeitadas. E D. Indicar que os distintos idiomas devem caminhar juntos. E aí, pessoal? Qual que é a alternativa que você marcou aí na prova do Enseja? Fala aí para mim, qual que é? Letra C, tá? Pessoal, quando a gente fala, cuidado. Porque é o seguinte, eu sei que algumas... eu acredito que pouca gente marcou, né? Porque a gente está falando de expor a disparidade de número de falantes. Ele, no momento, fala quem fala cada língua, quantos que falam inglês, quantos que falam espanhol. E, no momento, o texto aborda isso. Então, acho que pouca gente não marcou.
Algumas pessoas podem ter marcado AB ou AD. Qual que foi a grande pegadinha do ensejo aqui? A palavra idioma, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em língua portuguesa, a língua portuguesa, tanto na escrita, concorda comigo, ela é a mesma do que na fala, em português, não é? Ou você escreve em outra língua? Não, você escreve no mesmo idioma. A língua gestual que os surdos fazem também, tá? É voltado para cada linguagem que nós temos, cada língua. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, né, da Libra, da língua que nós temos no nosso país, no Brasil, ela é diferente, né, em outras também. Então, você vai, por exemplo, o pessoal vai se comunicar através de língua gestual, né, nos Estados Unidos, vai ter outros símbolos, outros desenhos, da mesma forma que a escrita, da mesma forma que a nossa. A fala também muda, né? Então, quando a gente vai falar em português, vai falar em inglês, a gente fala de formas diferentes, escreve de formas diferentes e é a mesma coisa, tá? Então, por isso que a gente não coloca, porque é o mesmo idioma. Então, não pode ser AB e nem AD. Então, só sobrou a C, sinalizar as diferentes línguas que devem ser respeitadas. Próximo, questão 25. Meus pais me deram um novo celular e tem uma menina ali com um celular. Legal? Então você tem a fala, texto escrito, texto verbal e a imagem, texto não verbal. Depois, meu tio me deu um Xbox e tem ali um menino ali com um controle de um videogame, tá? Depois, meu avô e o menino segurando ali um caminhão. Bacana? Com elementos que caracterizam esse cartoon, as linguagens verbal e não verbal combinam-se para construir uma crítica ao quê? Pessoal, qual que é a grande crítica? Vamos lá. No primeiro, ela está segurando o quê? Um equipamento eletrônico, caro, bacana? No 2, o menino está segurando o controle de um videogame, que também é caro e é eletrônico. E no terceiro? No terceiro, é já um brinquedo provavelmente ali feito, né, em casa, feito pelo avô, enfim, é diferente, né? Enquanto, né, os outros quem deu foi o pai e o tio, e nesse caso, no último, foi o avô. Então, vamos lá agora ver a alternativa para a gente tentar entender qual era a crítica da Chart. Letra A, excesso de presentes dado às crianças. B, valor do presente dado pelo avô ao menino. Olha a pergunta do ensejo, hein? Linguagem verbal e não verbal combinam-se para construir uma crítica ao quê? Eles querem criticar o avô do menino? Cuidado, hein? C. Predileção das meninas por celular em vez de games. D. Preferência das crianças de hoje por brinquedos eletrônicos. E aí, pessoal, a alternativa correta nessa questão é a letra D, tá? E por que não é a C? Porque em nenhum momento ele fala, as meninas preferem. Por acaso, aquela menina prefere celular. Mas isso não é geral de todas as meninas, né? Então a gente não pode generalizar. A B, cuidado. Em nenhum momento ele está criticando o avô do menino, pessoal. Então, cuidado, leia o que está escrito. E na A, excesso de presente dado às crianças. Podia até ser, né? Mas ali ele fala que o presente que o avô dá é um brinquedo ali que não é eletrônico, um brinquedo, né, manual, talvez feito até pelo próprio avô. Ou seja, não tem um problema em dar brinquedo. O problema é que hoje em dia as crianças só querem saber de equipamentos eletrônicos. Tanto é verdade que no primeiro e no segundo, né, o celular e o controle remoto, os dois são. Então, essa é a crítica, tá? Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado, preferência das crianças de hoje por brinquedos eletrônicos. Próxima questão. 2 meninos ali jogando bola e um fala, mas não foi falta. E o outro chega, quá, é falta para o nosso time, maluco. Aí o outro vira e fala, e daí? Presta atenção, viu o diálogo? Legal. Usos de linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem intenção de passar uma mensagem sobre o quê? Então vamos lá. Teve ali um episódio e aí eles começam a discutir. Não, é falta para o nosso time. E aí o outro fala, sim, eu falei que foi falta, né? Mas justamente que não foi para mim, foi para o outro. Ou seja, isso tem a ver com o quê, pessoal? Honestidade, otimismo, negação ou deboche. Tem a ver com honestidade. Ou seja,
Não importa se é a favor do time dele ou se é contra o time dele. O importante é falar para o juiz a verdade. É essa que é justamente, né, a tira. E quem acompanha futebol, muitos esportes aí sabe, né, que no Brasil, infelizmente, esse não é muito perfil que os jogadores fazem. Portanto, essa é justamente um apoio ali à honestidade. Questão 21, essa questão é bem legal. Presta atenção. Você tem ali um chuveiro, você tem ali o planeta Terra, que a gente sabe, né, que boa parte da superfície é composta por água, e você tem alguém tomando banho e cantarolando, se esfregando todo, tem ali os sinais, né, de partitura e tudo mais, a clave de sol e tudo mais. E a água ali caindo nele, e é como se fosse a água da Terra. Ou seja, você tem ali a água indo embora, a água acabando. E de repente alguém grita, alguém de fora grita lá: ei, chuveiro não é microfone, vamos economizar. Pessoal, pelo que ele falou, a pessoa falou, pelo mundo, pela água caindo, a gente tem alguns elementos aí, né? Deu para interpretar o que a gente está querendo dizer. Mas vamos ver qual é a pergunta do ensejar. A articulação entre os elementos verbais e não verbais utilizados na construção dessa charge tem a clara intenção de motivar os leitores a... Qual que é o objetivo? Que os eleitores diminuam gastos com a conta de água. B. Desenvolvam atitudes sustentáveis. C. Modifiquem elementos de diversão. Ou D. Adquirem hábitos de higiene. Pessoal, a intenção que a gente tem aqui não é que as pessoas se higienizem de uma forma ou de outra. Ele não está falando de tipos de sabonete, não está falando nada disso. Também ele não está falando que, é melhor cantar do que de repente fazer uma dança no banho. Então a gente já exclui a C e a D, concorda comigo? E aí você tem dois. O A, que é diminuir gastos com conta, ou B, desenvolver atitudes sustentáveis. Qual a alternativa que vocês marcaram? Pessoal, só pode ser a B, tá? Por que que não é a A? Pô, então está falando de água, mas em nenhum momento ele está falando do valor. Se a pessoa gritasse e falasse: ei, chuveiro não é microfone, a conta de água vem cara, economiza. Aí sim a gente focaria nisso, tá? Mas o que que ele fala? Por ter a imagem do planeta Terra, a gente está falando da sustentabilidade, em valorização do meio ambiente. Ou seja, quando você está gastando água a mais, não é só pensando no indivíduo, é pensando no globo, na sociedade, em geral, tá bom? Então, por isso a ideia do globo, a ideia do coletivo, a ideia da sustentabilidade. Se você já assistiu às nossas aulas de ciências humanas, provavelmente você foi muito bem aqui nessas questões. Questão número 3. Pessoal, tá fora da ordem porque eu vou indo nas provas anteriores no Enseja e vou recortando exatamente o conteúdo dessa disciplina, né? Então, tem provas separadas, por isso que vai para a questão 1, depois vai para 30, depois vai para 3, por causa disso, tá bom? Porque é literalmente o número da questão daquela prova daquele ano, só por isso. Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda de sorte, que é o negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Olha, infelizmente, cavaleiro, você sabe o que eu estou falando. Olha, estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como que se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta, mas posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso eu sabia que você compreenderia. Tem. Isso é um texto de Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Analisando o diálogo apresentado no texto, apercebe-se que falhas na comunicação poderiam ser minimizadas se o consumidor... Então, basicamente, a gente tem uma pessoa que foi comprar alguma coisa em algum lugar, só que essa pessoa não sabe o nome, então ela fica falando coisas completamente desbaratadas, né? E o vendedor fica tentando entender o que a outra pessoa quer comprar e, no final das contas, ele não entende nada, né? E para não criar maior confusão, ele, ok, tá bom, vou ver isso aqui se tem. Provavelmente a gente não sabe, mas a resposta foi, olha, infelizmente não temos, né? A gente imagina que seja isso. Então como é que a gente pode
diminuir esse tipo de falha comunicativa? De acordo com aquilo que a gente já estudou. Vamos lá. Empregasse marcas da oralidade. B. Evitasse expressões imprecisas. C. Eliminasse a representação gestual. D. Usasse a linguagem informal. Pessoal, se ele usasse uma linguagem mais informal, ou seja, oposta da formal, a gente ia estar mais confuso ainda o texto, né? Se ele empregasse mais marcas da oralidade, daquilo que ele fala no dia a dia e tudo mais, podia também ser mais confuso, portanto... E também a gente não pode utilizar, né, representação gestual, a gente não seria também o ideal. Imagina ele falando, é uma peça assim e é dessa forma, ia ficar mais confuso ainda. Então, era legal que ele fosse mais objetivo, ou seja, que ele evitasse expressões imprecisas. Porque no primeiro parágrafo é só expressão imprecisa, a gente não entende nada do que ele está falando, portanto fica muito confuso. Se ele evitasse, fosse mais direto, objetivo, até desse o nome do objeto, concorda comigo? Ia ficar muito mais fácil. Portanto, nessa questão, vamos ficar com a letra B de bola. Evitasse expressões imprecisas. Próxima e última em questão, uma música aqui da Marisa Monte. Seja eu, deixa que eu seja eu, e aceita que eu seja seu, então deita e aceita eu, molha eu, presta atenção na inversão, tá? Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu, e receba e que seja seu, anoiteça e amanheça eu. Muito bem, os trechos, então, deita e aceita eu, molha eu, seca eu. Nota-se aspectos de uma variedade linguística que foi utilizada na canção como recurso para caracterizar o quê? Por que ele faz isso? Pessoal, o certo seria aceite-me, molhe-me, ou seque-me, certo? Era a expressão correta, só que ele fala de uma forma mais carinhosa, mais fofa. Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu. Por que ele fala dessa forma? Por que ele apresenta o texto dessa forma? Letra A. Argumento em favor do amor entre duas pessoas. B. Forma carinhosa típica de relações afetivas. C. Ordem para que se deixe alguém em paz. D. Pedido para que se mantenha algo em ordem. Pessoal, acho que aqui fica bem explícito, ainda mais se você olhar o contexto e ler toda a letra da música, e se você já cantou, você sabe como ela é. Portanto, pessoal, isso é absolutamente normal nas relações, tá? Uma forma de você falar com seu parceiro, com sua parceira, uma forma carinhosa, romântica. Oh, olha aqui, oh, né? Tem até pessoas que até mudam um tipo de voz, falam de uma forma mais carinhosa mesmo. Portanto, é uma forma típica das relações afetivas, que é o objetivo final da música. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Forma carinhosa típica das relações. Hospedada em um hotel, na cidade de Belo Horizonte, a professora baiana Carminha liga para a recepção. Por favor, está esfriando, eu gostaria de uma coberta. A camareira leva ao quarto um lençol de algodão. Carminha estranha. Mas eu pedi uma coberta, você me trouxe um lençol. Ah, desculpe, senhora, mas isso é uma coberta? Não, isso é um lençol. Coberta, ela é grossa, ela é quente. Ah, senhora, então a senhora queria, era um cobertor. Já vou trazer. Antes que a camareira saísse, Carminha pergunta, me diga uma coisa, aqui tem muita muriçoca? Hein? Pergunta a camareira, não estou entendendo. Muriçoca, aquele bichinho que pica a gente de noite, fica zoando no ouvido. Ah, pernilongo, um mosquitinho. Tem não, senhora, nessa época não precisa se preocupar. Pessoal, o diálogo é um exemplo de diversidade linguística brasileira, aquilo que a gente conversou, que, não poucas vezes, gera alguns problemas de compreensão entre os falantes. Nesse diálogo, a dificuldade em entendimento entre as duas interlocutoras se deveu por quê, pessoal? Uma falava coberta, outra falava cobertor. Uma falava muriçoca, a outra falava pernilongo. Por quê que elas entendiam para as mesmas coisas palavras diferentes? Por causa das diferenças regionais entre ambas, por causa do nível de formalidade da situação, por causa da diferença entre idade entre as duas, ou por causa de diferentes classes sociais entre as duas. Pessoal, em nenhum momento falou que uma era rica ou era pobre. Em nenhum momento falou que uma era mais nova ou era mais velha. No texto não fala disso.
tá? E nem que uma falava uma expressão, uma formalidade mais próxima da prática normativa e outra da oralidade. Então a gente já exclui de cara B, C e D, né? Porque ficou óbvio. Agora, as expressões muriçoca, pernilongo, coberta e cobertor são de marcas diferentes, né? De uma da Bahia e a outra de Minas Gerais. Então, como é que você sabe? Isso é evidente? Você conhece as culturas locais? Não, está escrito na primeira linha. O hotel da cidade de Belo Horizonte, então a gente está falando, né, de Minas, e a professora baiana, ou seja, alguém lá da Bahia, tá bom? Então você já sabe na primeira linha que ele vinha uma questão sobre isso, por causa das diferenças regionais entre ambas, viu? A gente tem que ficar muito atento, pessoal, na hora de interpretar, mas se você ficar atento não vai ser difícil. Mas baguri, tu é casca grossa. Tentei falar do jeito deles, enfim. Vamos lá, não quero estragar, né? Se eu falar o que eles são, se você não percebeu, eu vou estragar se eu falar. Então, vou ler a primeira pergunta. A língua portuguesa manifesta a heterogeneidade social, regional e histórica do seu povo. As variedades linguísticas são a expressão dessa heterogeneidade. No uso linguístico, feito na Chard, identifica a variação o quê? Social, regional, etária ou profissional? Pessoal, na primeira imagem nós temos alguém ali vestido, né, com roupas do sul do Brasil e está escrito, mas baguri, o guri já entrega, né, que dá onde que é a pessoa. E alguém que está ali do lado, um surfista, falando, tu é casca grossa. Então, né, você vê que são pessoas de diferentes culturas, diferentes locais, diferentes regiões. Portanto, pessoal, a gente só pode marcar a letra B, né? Diferentes regiões, tá bom? Não fala de social, não fala de rico ou de pobre, não fala que um é novinho, o outro é velhão, não fala que um é, sei lá, advogado. Não, tanto é que, né, coloca o segundo ali como surfista, que hoje a gente já caracteriza como uma profissão, né? Mas não dá para saber a profissão do primeiro. Simplesmente a gente tem o quê? Uma marca de uma roupa, marcas regionais de uma roupa. Então é o pessoal do sul, tá? Então a gente fica com a letra B. Letra B de bola, regional, variação regional. Próxima questão. Escola é uma coisa, educação é outra. As duas nem sempre se sobrepõem. Estando ou não na escola, é sempre sua tarefa melhorar a sua educação. Você tem que ser curioso com relação ao mundo em que vive. Confira, investigue cada referência, vá mais fundo do que qualquer outro. É assim que você irá em frente. No texto, a expressão coloquial utilizada para se aproximar do leitor fica evidenciada em... Pessoal, qual que é a expressão que ele sai da linguagem da norma, da gramática normativa e vai para uma linguação mais próxima do dia a dia, daquela expressão regional coloquial? Escola é uma coisa, estando ou não na escola, investigue cada referência ou vá mais fundo. Pessoal, é a expressão vá mais fundo. Vai mais além, vai lá, acredite em você, vá mais fundo. Ele não quis dizer literalmente, né, a expressão para você se aproximar, tá? A expressão, eu sei que alguns podem ter marcado, então é sempre importante falar. A palavra coisa, mas a palavra coisa, ela não quer dizer, tá, que é uma linguagem coloquial, porque o contexto permitia essa frase. Porque ele está fazendo uma comparação no começo. Então, quando ele fala escola é uma coisa, educação é outra. Então, ele não está chamando só alguma coisa de coisa, tá? Senão, a gente até poderia pensar nessa alternativa. Mas, nesse caso, quando ele fala vá mais fundo do que qualquer outro, é assim que você irá em frente. Vá mais além, é isso que ele queria dizer. Portanto, a expressão mais coloquial é essa, tá? Portanto, a gente fica a letra D, vá mais fundo. Próxima questão, dicionário do carioquês cá na boca do povo. Apesar de a página Dicionário Carioca no Instagram já estar na boca do povo e reproduzida em toda parte nas redes sociais, sua autora, a estudante de 21 anos, Victoria Saavedra, ainda se surpreende com o sucesso de suas traduções de expressões e gírias cariocas. O vocábulo com maior repercussão é aulas, que virou adjetivo para caracterizar algo muito bom.
Para alguns, a expressão ainda causa estranhamento, para outros, já faz parte do dia a dia. A página viralizou em 48 horas, passando de 20 mil seguidores para 180 mil. Mac é tranquilo, aulas é maneiro e morde as costas significa fique tranquilo. Maria de Fátima, de 61 anos, mesmo admitindo estar um pouco desatualizada, entrou na brincadeira e tentou adivinhar qual era o significado de algumas delas. Eu já falei mais gíria antigamente, hoje em dia já não falo tanta. Prestou atenção, né? Neste texto, apresente algumas gírias usadas por certos grupos de cariocas, o que distingue sua fala da fala de pessoas de outros lugares. Além desse aspecto regional, nesse texto a gíria também distingue falares de diferentes o quê? Gêneros, profissões, faixas etárias ou classes sociais. Na própria pergunta ele fala, além da regional, qual é o outro que o texto está destacando? Veja, na quarta linha, ele fala que da criadora, né, dessa página aí no Instagram, que ela tem quantos anos, pessoal? 21 anos, está na quarta linha. Depois, ele vem falar da Maria de Fátima. E a Maria de Fátima fala o quê? Que ela tem 61 anos e que ela está desatualizada, que antigamente ela falava gíria. Portanto, pessoal, o texto ele é muito explícito nisso quando ele fala que as pessoas também distinguem falares de diferentes faixas etárias. Faixas etárias significa de idades diferentes, tá bom? Então não está falando se é rico ou pobre, então a gente exclui, né, a classe social. Não está falando, nunca falou da profissão delas, então a gente exclui a B, e as duas são do gênero feminino, portanto não fala que, não, os homens falam assim, as mulheres falam assado. Não, então a gente exclui também a A, portanto só pode ser a letra C, tá bom? Faixas etárias devido às idades, uma com 21, a outra com 61. Próxima questão, o coronel recusou a sopa. Que é isso, Jucá? Está doente? O coronel coçou o queixo, revirou os olhos, quebrou um palito, deu um estalo com a língua. O que você tem, homem de Deus? O coronel não disse nada, tirou uma carta do bolso de dentro, pôs os óculos e começou a ler. Exímio senhor coronel Juca. De quem é? Do administrador da Santa Inácia. Já sei, geada? Escute. Exímio senhor coronel Juca. Respeitosas saudações. Em primeiro lugar, saúdo-vos. Vossa Excelência, Dona Neguinha, coronel, venho por meio desta respeitosamente comunicar para Vossa Excelência que o cafezal novo agradeceu bastante as chuvaradas desta semana. E tal, e tal, e tal. Me acho doente, diversos incômodos divido o serviço. Coitado. Esse é um texto de Machado de Assis, tá bom? É chamado aí Histórias de Imigrante. Os trechos em itálico no texto sinalizam que foi escrito pelo remetente da carta. Aquilo que a gente falou, né, na penúltima linha. Ali, Símios, senhor coronel Juca, respeitosas saudações e por aí em diante, tá bom? Nas 4 linhas seguintes. Embora o personagem administrador de Santa Inácia inicie o recado na norma padrão, ou seja, aquela gramatical, o texto inteiro tá assim, né? Em outros momentos, durante ali o parágrafo, a gente vê as expressões as chuvaradas, sem o S no plural, então não fica as chuvaradas, e devido o, e não devido ao, né, que seria o correto. O que isso se faz, pessoal? Por que alguém faz esse tipo de coisa no texto? Letra A, para aproximar a linguagem ao entendimento do coronel. B, ajustar os termos ao contexto da interlocução. C, ser acessível à situação informal da comunicação ou ter dificuldades no domínio dessa variante. Nitidamente, pessoal, a pessoa que escreve, ela tenta de todas as formas, até de maneira forçada, fazer o texto muito voltado para a gramática normativa, que está o tempo inteiro, né? Vossa Excelência, exímio senhor, a Vossa Excelência de novo, e fica tentando forçar uma formalidade, que nem é normal, né? No texto formal ser tão formal assim. Portanto, pessoal, essas escorregadelas que tem no texto, da concordância nominal, com as chuvaradas sem um S depois, devido o e não devido ao, por exemplo, com a união, né, do artigo com a preposição, isso tudo, pessoal, e da concordância nominal, é por causa que a pessoa não tem o domínio, né, tem dificuldades no domínio da variante linguística, portanto, forçou a barra
e temos que tomar cuidado. Não me faça isso na redação. Portanto, a alternativa correta só pode ser a D, tá bom? Ter dificuldades no domínio dessa variante. Próxima. Sempre cai essa questão, tá? Essa questão já caiu várias vezes no ensejo, então fica atento. ABC do sertão. Lá no meu sertão, para os caboclos ler, tem que aprender o outro ABC. O JG, o L é lê, e o S é si, mas o R tem nome de Rê. O JG, o L é lê, e esse sim, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Y, o M é me, o N é ne, o F é fe, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, Z. O texto transcreve a letra de uma canção de Luiz Gonzaga, do pai, tá? Não é do Gonzaguinha, e exemplifica um uso da língua portuguesa referente à pronúncia. Ou seja, como se em algumas regiões, nesse caso, o abecedor sertão é o título da música, portanto, tá falando como que lá as pessoas utilizam a língua portuguesa. Dessa forma, de pronunciar os sons está relacionado a quê, pessoal? Por que as pessoas lá falam assim? Por causa da sua tribo? Por causa da sua região? Por causa da sua religião? Ou por causa da sua idade e da sua faixa etária? Pessoal, ali não é tribo, né? Não existe isso. Segundo, não tem nada a ver com a religião. Em algum momento falou que não, as pessoas católicas, evangélicas, espíritas falam assim, também não falam. Depois, ele fala que é porque pessoas mais novas ou pessoas de meia idade, pessoas mais velhas falam assim, também não fala nada disso no texto. Fala o quê? Lá no meu sertão. O título já entrega a nossa resposta. Portanto, por causa da região, letra B de bola, tranquilo, sem problema nenhum. Isso é uma marca regional, uma marca da oralidade das pessoas do sertão. Última questão. Um texto aqui de Ariano Suassuna, bem simples. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Presta atenção. Ok, né? É uma expressão do inglês, tá? Que, enfim, em outro momento eu explico a origem dela, mas é uma expressão americana. A declaração do escritor Ariano Suassuna revela um posicionamento sobre a incorporação de estrangeirismos, aquilo que a gente conversou, na língua portuguesa falada no Brasil, que é do quê? Ele fala, não troca o meu oxente, ou seja, a minha expressão brasileiro, pelo ok, por uma expressão aí de fora. Veja, o Ariano Suassuna era muito nacionalista, né? Então ele defendia tudo que era do Brasil. Por que ele fala isso? Porque ele acredita que a língua que vem de fora, o estrangeirismo, ela deve sofrer uma adesão, ou seja, a gente deve pegar a língua de fora e aglutinar e juntar na nossa? Por causa de uma análise, ela deve ser analisada com calma. Não tem nem por que marcar essa alternativa. C. Toda vez que chegar uma expressão estrangeira, a gente deve se comover, ficar olhando para ela, tal, também nada a ver, né? Ou então, porque a gente deve resistir. Veja, olha o que ele fala. Não troca o meu oxente, não troca uma expressão brasileira por uma língua, por uma expressão inglesa, ou seja, não troca o meu oxente pelo ok de ninguém, tá bom? Portanto, isso é uma forma de resistência e de defender o seu nacionalismo, tá? Portanto, ficamos com a letra D de dado. Tatuapé, o caminho do tatu. Uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue seu fluxo rumo ao mar. O tatu da floresta tem uma característica muito interessante. Ele corre para sua toca quando se vê acuado pelos predadores. O tatu metálico da cidade não tem esse medo. É ele quem faz o seu caminho, mostra a direção, rasga os trilhos como quem desbrava. É ele que segue levando as pessoas para o seu destino. Alguns sofrem com a sua chegada, outros com a sua partida. Andando no metrô que seguia rumo ao Tatuapé, em São Paulo, fiquei mirando os prédios que ele cortava, como se fossem árvores gigantes no concreto. Não vi nenhum tatu, e isso me fez sentir saudade de um tempo em que a natureza imperava nesse pedaço de São Paulo habitado por índios puris. Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Crônica é uma crônica, pessoal, então a gente viu, né, os tipos de texto e a crônica estava lá. Crônica de autoria de um escritor indígena, o texto faz uma reflexão sobre o significado da palavra tatuapé. Falou várias vezes, né? Que é a ideia do tatu. Que nomeia uma estação do metrô de São Paulo.
Nessa reflexão, torna-se evidente que, segundo o texto, o que a gente pode inferir? Letra A. Indígenas se ressentem do uso inapropriado da palavra tatuapé. Em algum momento falou que os indígenas eles odeiam que as pessoas utilizem a palavra tatuapé, que usam de forma errada. Em algum momento ele citou isso? Eu não li. B. Palavras de origem indígena estão presentes no cotidiano brasileiro. Me parece uma alternativa, né? Tanto é que ele usa o exemplo do metrô que chama uma palavra tatuapé, que é de origem indígena, que significa tatu. Mas vamos ver se tem uma alternativa melhor. Na prova você tem que fazer isso, pessoal. C. Brasileiros ignoram o sentido da palavra indígena na língua portuguesa. Não, as pessoas sabem, né? Nem todas compreendem, mas isso é de domínio público. Letra D, não é um segredo, né? Letra D. Sentidos da palavra tatuapé são semelhantes para moradores da cidade e da floresta. Bom, pessoal, e aí? Que alternativa, sem querer te induzir aí a sua resposta, qual que é a alternativa que você marcou? A letra B, né? E ficou bem óbvio, ainda mais, né, com o título ali ajudando, e logo no começo das linhas a gente percebe. Letra B, palavras de origem indígena estão presentes no cotidiano brasileiro. O próprio metrô chama, né, tatuapé, ou seja, uma palavra indígena. Então, a alternativa correta, letra B de bola, ficou bem tranquila a nossa resposta. Próximo. Começaram todos eles a me chamar de doutor, a mangar de mim, me enganaram, me aconselhando a procurar esse e aquela que era um bom professor. Eu passava o dia inteiro procurando por fulano, para quando achava saber que o sujeito era maluco. Dos muito loucos que havia, ou dos que já amanheciam afogados na cachaça. Por fim, vi que as bodegas ali não vendiam livros, nem um lápis nem papel. Pensei em aprender com as placas escritas pela goela, mas sempre que eu perguntava o que uma placa dizia, o outro sem nem olhar respondia as mesmas palavras que não iam servir para quase nada, um para o outro. No relato, é um relato, hein, pessoal, de sua experiência de garimpo, o narrador retrata uma realidade em que, letra A, disputa pelo ouro estimula a violência, B, incerteza do sucesso leva ao alcoolismo, C, informalidade substitui a falta de professores, ou letra D, escassez do letramento afeta o convívio social. Pessoal, ele simplesmente está relatando ao longo do texto, quando ele está falando, justamente essa relação, né, que o convívio social ele pode ser afetado justamente pela falta, né, do livro, do papel, do lápis, que tudo isso, né, está relacionado diretamente com a questão do próprio letramento, ou seja, a escassez dele, a falta dele, faz com que, né, a convívio social, as relações, elas acabam tendo também essas reflexões diretas. Portanto, a letra correta, a letra alternativa que a gente marca é a letra D, né? Interpretação textual, tranquila, letra D, escassez de letramento, afeta o convívio social. Próxima, um ladrão seria mais delicado. Depois do acordo do divórcio, uma amiga recebeu de volta o carro que estava com o ex. O carro veio com 3 multas, IPVA vencido dos 2 últimos anos, pneus carecas, sem rádio, meu Deus, bancos mofados, janela trincada, perda de garantia por atrás da revisão. Ele não se interessou em preservar o bem comum, ou demonstrar que tinha capricho com o que não era dele. Cuidou do veículo do mesmo jeito que cuidou da relação. No fundo, ela nem precisava explicar para ninguém o motivo do fim do casamento. Era só oferecer carona. Bom, pessoal, aqui é um texto, né, bem característico. Coerente com os fatos narrados é o que, pessoal? Texto narrativo. O desfecho sintetiza um ponto de vista do narrador que se constrói a partir do quê? Sobre o que é? A partir do narrador, ou seja, né, o narrador, né, contando a experiência da amiga com o ex. O que ele está querendo dizer com isso tudo? Um conflito conjugal provocado pela rotina? B. Interesse masculino na partilha de bens? C. Problema financeiro vivenciado pelo casal? Ou D. Comportamento desleixado de um dos cônjuges? Ou seja, no final ele até fala, bom, nem preciso explicar porque que a relação acabou. Por quê? Porque fala que ele, só com o carro que era compartilhado ali inicialmente, ele se desleixou por completo, né? Não valorizou esse tipo de coisa. Ele fala do comportamento dela? Não, só fala do comportamento dele.
tá? Então não fala da rotina no casal, não fala, né, que ele valorizava o carro, muito pelo contrário, ele desvalorizou e muito, né? Ele não pintava o carro, ele não limpava excessivamente, então também excluímos a B. Fala de algum problema financeiro, veja, algumas questões que ele colocou ali, fala até da questão financeira, mas não fala que ele desleixou de fazer as coisas no carro por causa de dinheiro. Atenção, ele em nenhum momento falou de dinheiro aqui, só falou dos objetos em si, tá? Então, só pode ser a letra D. Comportamento desleixado por um dos cônjuges, no caso, o rapaz, tá bom? Então, só pode ser a letra D nessa questão. Próximo. Os emergentes querem dirigir. 2009. A China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos à frente dos Estados Unidos e Japão. Aquele texto que a gente já tinha lido. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. A crise financeira comprometeu o consumo dos países ricos, pode ter contribuído, mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Eles serão os grandes produtores e consumidores de carros do século XXI. O fragmento do texto é parte de uma reportagem. Ele já deu a deixa, presta atenção. Tem perguntas, pessoal, não enseja que ele já dá ali o elemento para a gente interpretar. Então, tá vendo por que eu explico, por que eu gosto de fazer essa aula? Sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe-se que, entre suas características básicas, está a utilização de. Olha as alternativas e vê o que o texto se adequa. Linguagem objetiva, referencial e informativa. B. Aspectos emotivos que objetivam influenciar o leitor. Em algum momento ele é emotivo? Ou ele fala, com o coração os brasileiros produzem mais, a China, através do amor, ele está sendo emotivo. Letra C. Expressões patrióticas que simbolizam o desenvolvimento do Brasil. Fala, não, verde e amarelo, ele vibra nas cores dos carros, ele está sendo assim, nacionalista, alguma coisa assim que destaque. Letra D. Elementos poéticos que emocionam os pretensiosos consumidores. Né? Já pensou? Uma roda do carro que simboliza os corações dos brasileiros. Está sendo que poético nesse sentido? Também não. Simplesmente o texto, por ser uma reportagem, ele está fazendo o quê? Colocando os fatos de forma objetiva, direto, relatando um acontecimento, falando daquele momento, simplesmente querendo passar informações diretas, objetivas. Portanto, pessoal, a alternativa correta só pode ser a letra A. Linguagem objetiva, referencial e informativa. Próxima questão, carta a dos leitores. Aquele texto que a gente leu, justamente falando, né, da adoção da Thalia e do Natan, tá bom? Eu e meu marido somos um casal saudável, classe média, brancos e podemos gerar filhos. Há um ano entramos com um processo de adoção, durou 26 dias, tempo recorde. Não exigimos recém-nascido branco e não separávamos irmãos. Ganhamos 2 joias raríssimas que mudaram completamente nossa vida, a Thalia de 4 e o Natan de 3 anos. São irmãos negros, já os amávamos sem conhecê-los. Estamos juntos há um ano e a cada dia é uma surpresa, um aprendizado. Fisicamente não temos nada em comum, no restante temos tudo um do outro. Gostaria de dizer que o sangue e a cor da pele não significam, são insignificantes. Sua mãe desde o primeiro olhar e são meus filhos desde o primeiro toque. Por fim, não fizemos favor algum para esses meninos maravilhosos. Foi exatamente o contrário. Eles estão nos ensinando tudo, absolutamente tudo, e foram os 2 que nos adotaram. Agora vamos lá. Essa é uma carta de leitor, já deu a deixa, lembra que eu falei para vocês? Em resposta a uma reportagem intitulada Grande Família Adotiva, publicada em uma revista grande de circulação. Na verdade, é uma revista Época, tá? Revista da Globo. Se quiser saber, está ali escrito na fonte, de 29 de outubro de 2019. A partir de um relato pessoal, essa carta funciona como letra A. Incentivo para que se adotem crianças sem a exigência do perfil específico. Por que ele fez isso? Pensa um pouquinho. B. Orientação sobre o que fazer para os casais que querem adotar uma criança. C. Denúncia do longo tempo de espera para se concluir um processo de adoção. D. Alerta para as mudanças drásticas que a adoção pode causar na vida de um casal. Vamos de trás para frente?
Na D, ele está falando que causa muitas mudanças. Esse é o assunto do texto? Esse é o resumo do texto? Esse é o porquê ele fez? De maneira alguma. Letra C, denúncia ao longo do tempo de espera para um processo de adoção. Ele até fala que o tempo foi rápido, de 26 dias, porque eles não tiveram exigência. Mas o foco do texto não é falar, olha, o tempo ele é muito demorado, só por isso que a gente fez. Não, pessoal, tá? Então, o foco do texto não é esse. Por isso que é sempre importante ler até o final, tá? Então, não podemos ficar com essa letra. B, orientação sobre o que fazer para os casais que querem adotar uma criança. Ou A, incentivo para se adotarem crianças sem a exigência do perfil específico. Pessoal, vamos ficar com a letra A, né? Por quê? Porque ele fala que eles adotaram a Thalia e o Natan e não exigiram nada. E por causa disso foi rápido. Então, eles incentivam que outros casais façam a mesma coisa, tá? Não fiquem aí com muitos detalhes querendo na adoção, porque senão o tempo pode demorar mais e as coisas podem, né, não acontecer. Portanto, é um incentivo para se adotar crianças sem exigência do perfil específico. Última questão. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritório fora do lugar? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo. Afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas mais caóticas do que a sua. Porém, de acordo com os especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até mesmo a carreira. Nesse texto, desenvolve uma estratégia argumentativa, olha só, de aproximação por meio. Qual que é a estratégia que o escritor ele utiliza para se aproximar, pessoal, de quem está desenvolvendo ali o seu, que está lendo ali o seu texto? Letra A, pergunta ao leitor. B, descrição detalhada. C, referência e pesquisa. D, indicação de especialistas. Pessoal, durante ali o texto, quando a gente for ler, né, você reparou que ele faz uma pergunta e ele fala, responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritório fora do lugar? Ou seja, essa é a pergunta-chave, e ele fala diretamente como se ele estivesse falando, né, pro leitor ali de imediato. Responda rápido e faz ali a pergunta. E em cima dessa pergunta é que o texto é desenvolvido. Ou seja, para ele se aproximar de quem está lendo, ele fala diretamente com ele através de uma pergunta, tá? Então, a pergunta ao leitor, uma estratégia aí clássica, né, do texto, e que ele faz essa aproximação. Portanto, vamos ficar com a letra A, tá? Pergunta ao leitor. Quem aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta? Como alguém pode ficar impassível diante disso? E aí a Mafalda fala para o pai. É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo devia ser como você. Ou seja, né, nesse caso ele pega o jornal, quando fala do jogo ele ficou revoltadíssimo, mas quando fala de um problema social super grave, né, de crianças abandonadas e desnutridas, ele passou reto na mensagem. Pois é, então, de novo, a Mafalda fazendo uma crítica social. Olha a pergunta nessa charge. Conhecido como forte crítica social, não falei para vocês? Charge, uma das duas funções é crítica social. Em suas tirinhas, nesse texto, Quino, que é o autor, tá, da Mafalda, tem como objetivo, ele já deu a letra, mas vamos lá. Letra A, promover a reflexão sobre as prioridades das pessoas. B, demonstrar o estresse dos adultos com as notícias. C, discutir a importância dos bons árbitros do futebol. E D, denunciar a violência dos jogos de futebol. Pessoal, os jogos de futebol não foi o elemento central, né, da discussão aqui da charge. Ele simplesmente o quê? Não fica revoltado, né, com o jogo e não fica com problemas sociais. Então, a gente pode excluir a C e a D por causa disso, tá? Não quis falar de árbitro nenhum, nem falar da violência dos jogos. Na B, a gente exclui por quê? Porque ele não fica estressado com todas as notícias, apenas parcialmente com uma delas, que é a questão do jogo. Ou seja,
naquilo que ele priorizou. Para o pai, é mais importante um jogo de futebol do que um problema com crianças. Logo, a gente só pode marcar a alternativa letra A, promover a reflexão sobre as prioridades das pessoas. Próxima questão. A vida dele daria um filme. Então você tem ali 5 imagens, uma mala, uma câmera, uma máscara ali, uma diferença ali que eles usam, né, no cinema, e um despertador. E tem ali os 5 textos. E aqui ele vai já perguntar. Vou falar a primeira pergunta e depois a gente volta lá para cima. Esse texto pertence ao gênero textual biografia, por causa da presença do quê? Vamos lá. Sobe e vê o texto. Jovens Aventuras. Nascido em Viena, em 1890, Fritz Lang estuda pintura e arquitetura, mas abandonou tudo para conhecer o mundo. Chega a ir ao Japão e depois dá um tempo em Paris. Do fronte ao cinema, depois de lutar e ser ferido na Primeira Guerra, começa a escrever roteiros e muda-se para Berlim. Irritado por não ver seu nome nos créditos, passa a dirigir. Expressionista, foi um dos criadores desse estilo cinematográfico original, com o drama de crimes do Dr. Mabuse e o inovador Metrópolis. Todos os gêneros, com exceção do nazismo, exila-se em Hollywood, onde passa a dirigir filmes sobre crimes, faroestes, guerras e aventuras para os estúdios americanos. Volta ao mundo. No fim dos anos 50, retorna à Alemanha para dirigir um projeto da juventude e despede-se do cinema com um filme que anuncia o mundo de hoje. Vamos lá. Por que é uma biografia? Letra A. Palavras que caracterizam o estilo cinematográfico de Fritz Lang. B. Fatos que estabelecem a cronologia das realizações de Fritz Lang. Acontecimentos históricos que indicam a influência sofrida ou imagens que ilustram os dados apresentados sobre a produção. Pessoal, em nenhum momento eu falei para vocês que uma biografia ela é obrigada a ter imagens. Falei? Nunca, tá bom? Por uma biografia ela ser caracterizada, pessoal, ela obrigatoriamente tem que mostrar a história de vida da pessoa, aquilo que ela já fez. No texto, ele fala que ele estudou pintura e arquitetura, depois foi para o Japão, depois foi para a França, depois foi para isso, foi para aquilo. E aí depois conta um pouquinho, né, do que ele já trabalhou, depois do que ele não gostou, depois da onde ele desenvolveu os tipos de filme que ele fez. Portanto, são fatos que estabelecem a cronologia, ou seja, ao longo do tempo da vida da pessoa, nesse caso, né, das realizações aí do Fritz Lang. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Próxima questão. Tem ali uma sereia e está escrito: não fique enfeitiçado. E tem ali fake news, e está cortando, né? Busque a fonte da notícia, pesquise em outras publicações. Com o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas, o texto estabelece diálogo com uma história de folclore. Essa referência é marcada pelo qual, pessoal? Aonde que a gente identifica um elemento de folclore? Pra você ver, né? Quando a gente vê as aulas, e parece que fica bem mais fácil. Porque tem a palavra publicação, porque a utilização da expressão fonte, busque a fonte, emprego do símbolo de proibido ou por causa de uma imagem de uma figura imaginária. Pessoal, o folclore ele é sempre caracterizado pelo quê? Pela imagem de algo que não existe, ou seja, algo que foi criado. Desse texto todo que a gente viu, é o elemento não verbal, ou seja, a imagem da sereia é algo que foi caracterizado, que não existe na vida real. Heitor, eu já vi uma sereia. Tá bom. Mas faz de conta que não, tá bom? Porque sereias não existem só na sua cabeça. Então, pessoal, a letra correta e a letra D de dado, imagens de uma figura imaginária. O poema tematiza um acontecimento esportivo de grande repercussão nacional e se relaciona com o seu momento histórico na medida em que o eu lírico. Vamos lá ver. Foi-se a Copa? Foi-se a Copa não faz mal. Adeus chutes e sistemas. A gente pode, afinal, cuidar dos nossos problemas. Faltou inflação de pontos? Perdura a inflação de fato. Deixaremos de ser tontos se chutarmos no alvo exato. O povo, no outro torneio, havendo tenacidade, ganhará rijo de cheio a Copa da Liberdade.
Então, o que ele quis dizer com relação a isso? Ele está relacionando a Copa com problemas relacionados ao dia a dia, ao nosso cotidiano. Então, o que ele quis dizer com esse poema? Consolar o povo brasileiro de alguma derrota, alguma coisa assim? Revelar um espírito esportivo? Não, ele faz críticas, né? Inclusive à própria Copa do Mundo, aquilo. Tanto é que ele fala, deixaremos de ser tontos agora que a Copa acabou finalmente? Então, né, e vamos pensar nos problemas reais? É basicamente o que ele está dizendo no texto, literalmente, né? C. Exalta os aficionados pelo futebol? Muito pelo contrário, chama ele de tonto, pessoal. E letra D. Mostra uma visão crítica sobre o país. Perfeito. Basicamente ele está falando, né? Na letra D, então essa é a correta. Larga a mão do futebol e pensa nos problemas que são realmente relevantes, tá bom? Próxima questão. Quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Bebida e direção, o efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre. É uma propaganda. A propaganda normalmente busca vender um produto. Essa, especificamente, dirige-se ao leitor para quê? Para vender um produto? Não. Para que ela é? Vamos lá. Descrever os efeitos nocivos do álcool. B. Alertar sobre o perigo de beber e dirigir. C. Divulgar hábitos dos motoristas brasileiros. E D. Apresentar o pacto de redução de acidentes. Em nenhum momento ele fala, né, que vai ter um pacto, todos pela redução de acidentes. Em nenhum momento ele está falando que é normal os motoristas brasileiros beberem e dirigirem, né? Ele simplesmente está alertando, olha, quem dirige depois de beber pode encontrar algum perigo. Ou seja, está alertando sobre o quê? O perigo de beber e dirigir. Portanto, a questão correta é a nossa letra B de bola. Pode ser dengue. E aí vem vários sintomas. Febre acima de 38, desânimo, dor de cabeça, dor nos olhos e dor no corpo. E não tendo resfriado, olha ali o menos, né? Você tem que procurar um médico ou posto de saúde, pois pode ser dengue. Tá bom? Como se fosse uma operação matemática aí. Esse cartaz faz parte de uma campanha publicitária do governo, governamental, cujo objetivo é, para que ele faz isso, pessoal? Por que o governo faz? Para informar sobre os riscos de contágio da dengue, para alertar as pessoas sobre os sintomas da dengue, C. Orientar os médicos sobre como tratar os doentes ou anunciar os postos de atendimento aos infectados pelo vírus. Ele falou quais são os postos de atendimento? Não. Ele falou como o médico deve tratar médico, se alguém aparecer com febre, faz isso. Também não. Então a gente já descarta a C e a D. Depois, o que ele está mostrando ali? O que é febre, o que é desânimo, o que é dor de cabeça, o que é dor nos olhos, o que é dor no corpo? Tudo isso são sintomas de que pode ser dengue, ou seja, alertar as pessoas sobre os sintomas da dengue. Letra B de bola. Próxima. Quando você lê esse anúncio, 17 mil sacos plásticos foram parar na natureza. Quantos eram seus? Saco é um saco. Sacos plásticos causam enchente, agridem o meio ambiente e comprometem o futuro do planeta. Pense nisso, recuse, reduza, reutilize. A propaganda sobre a preservação do meio ambiente trabalha com os diferentes sentidos da palavra saco. No texto, saco expressa um tipo de embalagem e, em seguida, uma ideia de. Basicamente, quando ele fala saco, é um saco. O que ele quer dizer com isso? O primeiro é um saco plástico, correto? E o segundo? Saco é o quê? É um descontentamento, uma durabilidade, uma esperança ou uma ameaça. Pessoal, basicamente, né, ele está falando que, infelizmente, né, o saco não é algo bom, é algo que realmente não vai trazer algo positivo. Ou seja, não está falando da durabilidade, nem que ele vai te ameaçar, o saco vai te atacar, não. Nem que, não, tem esperança. Não, muito pelo contrário. Ele está falando que não é legal, que não é bacana, tá? Saco é uma droga, é um saco, é um descontentamento. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor. Próxima. Tradicionalmente, os textos possuem uma estrutura e função características, mas eventualmente assumem uma função social inesperada, como no exemplo acima, que se trata de um quê? Felicidade, substantivo feminino. É uma visita que nunca toca a campainha, já chega fazendo festa, se arrumando a nossa casa para percebê-la bem.
ela não vem. Ela tem hábitos imprevisíveis. É uma amiga querida. É um abraço sincero, direto da alma. É aquilo que encaixa perfeitamente no seu sorriso. É um brigadeiro de leite ninho com Nutella. É acordar tarde no feriado. É amar e ser amado. É clandestina, então dica. Aproveite bem as visitas que ela fizer em sua vida. Tá falando, né, de forma poética o que é felicidade, como se fosse um verbete de dicionário, né? SF, substantivo feminino. Mas na verdade, né, ele não está explicando como se fosse um verbete, ele está fazendo ali um poema no final das contas. Então, esse texto que a gente acabou de ler, pessoal, eles tratam de um quê? De um convite a uma festa, uma nota de dicionário, uma receita de doce ou um poema diferente. A receita de doce é se tivesse ali os ingredientes e tudo mais, né? Ele até cita o leitinho Nutella, mas não fala as quantidades nem tudo mais. Então a gente exclui. Tá te convidando para alguma festa, alguma coisa? Também não, pessoal. Então você ficou com a letra B e com a letra D, né? Cuidado. Por isso que é importante ler. Se você não tivesse lido, você ia marcar a letra B. Mas, apesar da cara ser de nota de dicionário, o texto em si não é naquele que a gente faz. É um poema. Lembra que eu falei que poema não tem um formato padrão? Então o autor ele pode fazer aquilo que ele bem entender. Portanto, pessoal, pela caracterização poética e romântica de tudo que tem ali no texto, vamos ficar com a letra D de dado. Poema diferente. Fim do nepotismo. Tadinho, tão novo e já desempregado. Então você tem ali, né, o político lá e o filho dele, né, que não vai poder, porque justamente não vai poder pôr um emprego ali no cargo público por causa disso. E vem escrito, a palavra desempregado, atenção, usada na charge, contém o prefixo des, que apresenta vários sentidos implícitos. Nesse contexto, qual é o seu significado do des? Então pensa, se eu tenho a palavra empregado, o que significa? Que alguém está trabalhando. E se eu coloco desempregado, o que significa? Que a pessoa não está. Ou seja, o des sempre vai dar ideia de oposição, tá bom? Então eu peguei uma palavra que significava empregado, que significa a pessoa tem emprego, coloquei o des. Desempregado significa ela não tem o trabalho, ou seja, sentido oposto, sentido de oposição, alternativa correta, letra A. Próxima. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte de voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levar-nos para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isto elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. No texto, há uma voz que relaciona referências concretas e outras no sentido figurado para difundir seu pensamento recorrendo a... Bom, vamos lá. A gente sabe, né, que o sentido real é o quê? É o denotativo e o sentido figurado é o sentido conotativo. Então, por que ora ela fala no sentido conotativo e ora denotativo no texto? Letra A. Descrição objetiva da situação dos alunos da escola. B. Expressão emotiva das ideias sobre a função da escola. C. Mudança do ponto de vista do leitor sobre o papel da escola. D. Recomendação de um comportamento esperado na escola. Pessoal, ele está utilizando o sentido figurado justamente, né, para fazer do comportamento que é o pássaro, né, no caso, na verdade, né, que está engaiolado, falando justamente do sentido do comportamento que as pessoas podem ter de uma escola. Então, há escolas que prendem, olha a primeira linha, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, há escolas que não quer saber que você reflita, não quer saber que você pense, simplesmente
quer que você se prenda ali, só aprenda aquilo que o dono está ensinando, né? Aquilo que a escola quer e ponto final. Outras não, quer que você vá mais além, né? Que você consiga aí desenvolver os seus conhecimentos e espero que você aqui no Conquiste Seus Sonhos também se sinta dessa forma, tá? Como um pássaro que consiga voar e alcançar os voos dos teus sonhos todos, tá bom? Portanto, é recomendação do comportamento esperado. Obviamente, né? Quando ele fala que há escolas que são gaiolas e escolas que são asas, ele não quer dizer exatamente que as escolas são literalmente feitas de gaiola e nem que os alunos vivem dentro de gaiolas, ok? Então, a única alternativa, pessoal, é a recomendação do comportamento esperado na escola, sentido figurado, letra D, tá bom? Letra D de dado. Primeiro exercício de hoje. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva. Na maior parte das vezes, o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isto não é a regra. Considerando essas diferenças entre jogo e esporte expostas no texto, um campeonato municipal de xadrez é um evento classificável como? Qual que é a divisão, pessoal, que ele falou? Ele falou que o esporte tem regras pré-estabelecidas, certo? E um jogo? Um jogo é mais pela parte lúdica, da brincadeira, ou seja, de normas livres. O esporte é mais rígido. Deu para perceber essa diferença? Tá mais entre a primeira e a quarta linha aí, você já conseguiu interpretar isso. Então, vamos lá. O que é o xadrez, segundo esses critérios? Xadrez tem regras? Ou se tem regra? Tem muita regra, né? Então, o xadrez é o quê? É um jogo ou não é um esporte? É um esporte, ok? Então, vamos ver aquilo que vai se enquadrar mais. Esporte, pois possui regras institucionalizadas. Legal. B, jogo, pois não requer esforço físico. Pessoal, ele não fez essa relação da questão da atividade física para ser um jogo. Concorda comigo? Em nenhum momento ele fez essa correlação no texto. Letra C. Modalidade esportiva, ok, pois envolve mais de um participante. Em algum momento ele falou que o número de participantes ele vai desenvolver? Não, tá bom? Letra D. Atividade lúdica, pois não prevê competitividade. Pô, se tem competitividade, xadrez é um dos esportes mais competitivos que tem. Portanto, qual a melhor alternativa, pessoal? Esporte, né? Pois possui regras institucionalizadas, portanto, ficamos com a letra A. Tranquilo? Próxima, existe uma indústria que comercializa o fitness. O Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo, com um número maior que 23 mil unidades registradas na Associação Brasileira de Academias, ACAD Brasil, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Esse é um mercado próspero e lucrativo, alimentado pelos compartilhamentos das rotinas relativas à prática de exercício e à alimentação saudável através das redes sociais. O crescimento do número de academias no Brasil é por qual motivo? É decorrente do que, pessoal? Segundo o texto. Ele fala isso, né? Que o número cresceu ali, 23 mil academias, alimentado pelo compartilhamento. Lembra que a gente conversou nas aulas de interpretação? Eu falei que geralmente as respostas estão no final. E olha as três últimas linhas. Alimentado pelo compartilhamento das rotinas relativas à prática de exercício e alimentação saudável. Então são dois motivos, né? A prática habitual de exercício por causa que as pessoas estão comendo melhor ali e devido a essa exposição, inclusive, das próprias redes sociais. Deu para compreender? Beleza, vamos então achar essa alternativa. Letra A, custo acessível às diferentes classes sociais. B, conscientização da população na busca por saúde. C, influência na mídia na valorização da estética corporal. Ou D, carência de espaços públicos para a prática da atividade. Pessoal, a gente tem que simplesmente marcar a alternativa de acordo com o texto, tá? É isso que ele quer, não a nossa opinião. Portanto, é justamente, né? Quando ele fala da exposição através das redes sociais, é justamente porque as pessoas estão querendo passar a imagem, né, seja pela comida, seja pela prática de exercício, mas só para se exibir basicamente para os outros. Portanto, é influência sim, tá, da mídia na valorização da estética corporal. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. Deu para compreender? Vacinação contra a paralisia infantil. 8 a 21 de junho,
crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas. Procure um posto de vacinação, leve a caderneta. Legal. O cartaz da campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi criado com que finalidade? Pensa, pessoal, por que é feito uma campanha de vacinação? Vamos lá. Letra A, para divertir o público da campanha com a imagem do Zé Gotinha. B, apresentar informações relevantes para usufruto desse direito pela população. C, dar orientações a respeito das propriedades terapêuticas da vacina contra a paralisia. Ou D, amenizar nas crianças o medo de receber a injeção com a vacina. Claro que algumas características a gente também pode induzir, só que a gente tem que pensar o principal motivo, tá bom? Para não ficar aquela coisa dúbia. Então, pessoal, por que é feita uma campanha? Justamente para poder passar, né, as informações mais importantes sobre a questão de quem acessa, quem tem direito. Ele fala, inclusive, lá embaixo das idades, 6 meses a 5 anos, fala das datas de 8 a 21 de junho, portanto, para passar as informações relevantes sobre quem tem direito e quem deve se vacinar. Tá bom? Portanto, a alternativa correta, letra B, de bola. Campanha do agasalho, o inverno nunca falha. Para nossa sorte, a sua solidariedade também não. E temos ali, né, uma mão e tudo mais, com um sorriso e com um título também que a gente interpreta, junto com o texto, com a imagem, né, um texto verbal e não verbal, a gente consegue induzir sobre o que ele está falando. Para tentar manter os níveis de arrecadação registrados nos últimos anos, a campanha do agasalho em questão utilizou um argumento verbal, atenção, hein, baseado no quê? O que ele falou? O inverno nunca falha. Para nossa sorte, a sua solidariedade também não. Deu para perceber? Letra A, carência financeira dos necessitados. B, compaixão humana pelos menos favorecidos. Ou C, comparação entre um tipo de agasalho e a proteção por ele oferecida. Ou D, repetição de um acontecimento da natureza e de um comportamento humano. Quando ele fala, pessoal, que o inverno nunca falha, é justamente ele associa a imagem de um tempo, né, de um período relacionado à própria questão de temperatura e tal, dizendo que sempre vai acontecer. E ele, da mesma forma, para nossa sorte, o que aconteceria no caso, né? Ele tem a certeza garantida também que as pessoas também serão solidárias. Então, ele eleva ao nível de solidariedade aquela coisa que certamente as pessoas vão acontecer. Isso é uma associação de algo da natureza, né, o inverno em si, e do próprio comportamento humano, ou seja, da questão da solidariedade. Legal? Questão tranquila e bem interessante, na minha opinião. Portanto, a letra melhor que a gente pode colocar é a letra D, tá? Em nenhum momento ele fala, né, da carência financeira das necessidades, ou fala da compaixão humana, e fala de tipos de agasalho que existem. Enfim, as outras alternativas também não eram, né, muito interessantes. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado, tá bom? Próxima, e vamos levar em consideração tudo aquilo que a gente viu. Eu vou começar direto pela pergunta, tá? A discussão proposta na crônica associa o uso do diminutivo e do aumentativo ao preconceito social. Então, a gente tem que prestar atenção nesses conceitos, tá? Essa afirmação evidencia-se no trecho. Vamos lá. Em nossa língua, diminutivos e aumentativos têm conotações que expressam a brasilidade. Pequenez se associa à fraqueza, carência de amparo, imploração do amor. Tudo isso é associado tradicionalmente à feminilidade. Por isso, os nomes de mulher frequentemente resvalam para o diminutivo. Joaninha, Lourdinha, Zilminha. Mas, raramente, os nomes de homens assumem diminutivos e se reportam exatamente a quando eram pequenos meninos, e o diminutivo terá pegado para o resto da vida. Esses nomes próprios, no aumentativo, são outra conotação da brasilidade. Quando se faz um grande edifício, sobretudo para esporte, neles se coloca um nome de homem no aumentativo. É Almeidão, é Pelezão. É vontade de dizer que tudo é não apenas grande, também forte, prepotente quase. Não faltam obras públicas feitas por mulheres na política. Falta o nome delas no aumentativo. Seriam obras de Martona, de São Paulo, e de Cosetona, de Campina Grande. Mas tudo isso soa mal para referir-se a ela.
E ele vai falar dessa questão do aumentativo e do diminutivo relacionada à questão do preconceito. E ela, segundo o nosso texto, essa afirmação acontece paralelamente em qual trecho desse preconceito? Vamos lá, vamos ver uma por uma. Letra A. Diminutivos e aumentativos têm conotações que expressam a brasilidade. B. Os nomes de homens assumem diminutivos e se reportam exatamente a quando eram pequenos. C. Não faltam obras públicas feitas por mulheres na política. D. Faltam nomes delas no aumentativo. Então, se você tivesse, que resumir o texto, porque é isso que ele está querendo falar, da situação da própria crônica, nessa questão do diminutivo e do aumentativo e na relação do seu preconceito que aparece, qual a frase para você que expressaria esse sentimento? Mas não podemos esquecer do campo, não só do aumentativo e do diminutivo, mas também na parte do preconceito. Pessoal, letra D, tá? A letra A, talvez alguns tenham colocado, ele fala assim, óbvio, do diminutivo e do aumentativo. Tá escrito, Heitor, por que você não pôs essa? Porque não fala da questão do preconceito, tá? E no B? No B vai falar da questão do diminutivo para os homens, mas também não aborda essa questão do preconceito. O preconceito está onde? Nas mulheres, no que as mulheres passam. Portanto, só pode ser a D, tá? A C também não, porque o fato de ter obras públicas feitas por mulheres não quer dizer a questão do nome. Tá? Ele fala, inclusive, isso como exemplo. Olha, você tem obras feitas por mulheres, o problema é que o nome das obras é que não são colocadas. Portanto, falta o nome delas no aumentativo. Essa é o que simboliza. Portanto, a alternativa correta, deu para compreender? É a letra D de dado. Falta o nome delas no aumentativo. Próxima questão. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas identificou que 22% têm excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. A obesidade infantil pode ser considerada letra A, condição relacionada à classe social. B, estado decorrente da interferência familiar. C, alteração decorrente de fatores individuais. Ou D, problemas sociais com múltiplos determinantes. Bom, primeiro ele fala que há vários tipos de doença que, quando a gente associa à obesidade, elas são mais agravadas e lista lá no começo. Depois ele vem listando quais são os problemas. Sedentarismo, consumo de comida industrializada e a questão das telas depois. Legal? E aí depois eles fazem uma análise e explicam que as crianças comem mal, não brincam de forma ativa, passam o tempo todo na frente de telas e dá vários exemplos. Ou seja, ele colocou vários motivos ali. Tudo isso, pessoal, são múltiplos fatores, ou seja, múltiplos determinantes. Heitor, foi tranquilo essa. Pois é, até por exclusão, em nenhum momento ele falou, olha, se a pessoa é mais rica ou mais pobre, tem essa associação direta com obesidade. Em nenhum momento falou que a própria família que quer ou não quer que a pessoa seja, ou falou que é única e exclusivamente por fatores do próprio indivíduo. Ele já nasce e já era, não importa as condições. Muito pelo contrário, foi o que ele disse no texto, foi o oposto. Portanto, até por exclusão das outras alternativas, você também conseguia chegar lá. Ou seja, a alternativa correta é a letra D de dado. Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Apreciar música era um privilégio para os poucos afortunados que podiam ir a teatros, ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som de realejos na rua. Mas foi somente a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison que foi possível gravar e reproduzir o som como ele é, inclusive a voz humana. A forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Conforme o texto, essas transformações, letra A,
valorizam a resistência da música ao vivo em relação a outras formas de ouvir música. B. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos orientados para ouvir música. Ou D. Mantém o monopólio do domínio dos meios de reprodução musical entre as classes dominantes. Pessoal, em algum momento ele falou que quem ouve música é só quem é rico? Não, não falou isso. Ele falou que a questão de ouvir a música ela é exclusiva da visão da Europa Central, que é o que está falando na letra C? Também não. Tá? Ele fala que quem ouve música ao vivo é melhor do que quem tem um estilo de música hoje que ouve de outra forma? Também não. O que ele quer dizer? Que o próprio avanço tecnológico, né, e até ele usa o nome ali do aparelho, que é o fonógrafo, ele sim, né, valoriza como um avanço tecnológico e até encerra ali falando, né, que nos últimos 100 anos a forma de ouvir a música mudou. Portanto, a alternativa correta certamente é a letra B, tá? Revela o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. Essa questão também é muito bacana. Próxima questão. O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Bom, muito bem. Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, atenção, de acordo com o texto. Para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem fazer o quê? Ele fala que os acontecimentos devem ser uma forma clara que toda a sociedade entenda. É o que ele fala na segunda para a terceira linha, como se estivesse conversando com uma pessoa, tá bom? Então, eles têm que ser o quê? TV e jornal, segundo o texto. Letra A. Empregar linguagem clara. B. Abordar temas da atualidade. C. Usar expressões típicas da oralidade. Ou D. Divulgar informações de interesse comum. Pessoal, em nenhum momento ele disse que uma informação clara, ela tem que ser também de forma oral, tá bom? Aquela questão da oralidade que a gente aprendeu é diferente, tá? Em algum momento ele falou qual é o tipo de assunto que deve ser tratado? Dá uma lida no texto. Também não. Basicamente, o que ele diz é que tem que ser uma linguagem simples, direta, clara, objetiva. Portanto, a alternativa correta é a letra A, tá? Empregar linguagem clara. Está entre a segunda e a terceira linha do texto, já tinha ali a nossa resposta e a gente já conseguia acertar a nossa questão. Sistemas de informação e sociedade. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Esta transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. Okay? O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é principal elemento, hein? A. A disseminação da informática. B. O crescimento das redes sociais. C. A queda dos custos da tecnologia. Ou D. A apropriação de novos saberes. Ele fala, né, que a queda dos custos, dos preços, dos valores para algo tecnológico e que todo mundo tem acesso, inclusive a questão das redes de comunicação, foi um aumento, né, desse processo todo, da questão da produtividade e da participação das pessoas. Portanto, o que ele quis dizer com isso? Basicamente, na questão de que o conhecimento ele vai propiciando novos horizontes, novos saberes, novas transformações da própria sociedade, tá bom? Não é só passar a informática, questões informáticas, não é só ter acesso às redes sociais, não é só diminuir os custos tecnológicos, todos estão certos, mas todos eles envoltos nessa questão daquilo que se faz com ele, ou seja, a apropriação de novos saberes. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Como as aranhas fazem sua teia? As aranhas têm 2, 4 ou 6 tubinhos no abdômen, chamados fiandeiras. Para fazer as teias, o líquido que sai das fiandeiras endurece,
adquirindo a forma de fios, como naquela máquina que faz algodão doce. As teias funcionam como armadilhas para insetos, dos quais as aranhas se alimentam. O texto apresenta uma explicação fundamentada da ciência sobre o mecanismo da confecção das teias da aranha. Esse texto tem o papel predominante de... Pessoal, esse é um texto que ele está querendo o quê? Ele passa vários detalhes sobre como é que funciona. Tá? Ele não está contando uma história fictícia, ou seja, não é um texto narrativo. Ele não quer convencer você que as aranhas fazem teia também. Ele simplesmente, e não tem a função de te divertir, né? Não está contando, uma aranha alegre está correndo pelo parque. Não, ele simplesmente está passando detalhes reais de como é que funciona a questão da aranha. Portanto, é um texto informativo, tá? A alternativa correta, a letra B de bola. Informar sobre o que a aranha ela desenvolve, tá bom? Próximo, no final do século XVIII, olha só a importância, né, da gente saber as transformações aqui de século. Consolida-se a Inconfidência Mineira, movimento que questiona o status da colônia do Brasil. Aleijadinho, inclusive a gente vê nas aulas de ciências humanas, né? Aleijadinho trabalhou nesse período e sua produção reflete a busca de afirmação artística nacional. Nesse contexto, as características que identificam os aspectos barrocos na obra. O carregamento da cruz são: letra A, as cenas do cotidiano, evidenciadas pela presença de crianças. B, o depreado das vestes, a ênfase das expressões faciais. C, as bases sólidas que sustentam as esculturas. Ou D, os elementos geométricos do conjunto. Pessoal, aqui, o que ele tem como destaque, né, especialmente pelas características do barroco? Ou seja, todas as expressões dos rostos são expressões marcantes, profundas, tristes. Enquanto isso, você tem todos eles. Qual é o elemento em comum entre eles? As vestes, tá? As vestes bem pesadas, bem demarcantes, né? Então, tudo isso faz parte desse processo, tá? Ele basicamente quer que você olhe um texto não verbal e interprete o que está se destacando mais. Portanto, as vestes e a questão das expressões faciais. Portanto, a alternativa correta, que é em comum a todos os personagens que aparecem, é a letra B, tá bom? O depreado das vestes e a ênfase das expressões faciais. Próximo. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando. Foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto. Nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico, assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. As metáforas que constituem o poema resgatam a ideia de que a língua portuguesa se expandiu e se modificou. Os versos que expressam a ideia de que é um processo irreversível no início era tensa e depois de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica. C, e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas, um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. De tudo que nós lemos, o que ele quis interpretar como o que é um processo irreversível? Pessoal, é só ler as 4 alternativas, né? O texto, na verdade, ele vai dizer lá nas 2 últimas estrofes, que fala que a relação é um elástico, mas mesmo que você não tenha lido o texto, não tenha entendido, você conseguia marcar a alternativa correta, né? A única dos elementos que ele fala como um processo irreversível é o elástico, que é assim como a vida, que nunca volta ao ponto de partida, tá bom? É o único exemplo. As outras 3 ele nem cita algo semelhante. Portanto, até só pelas exclusões da alternativa, acho que a grande maioria deve acertar. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá bom? Próximo. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, os capixabas e paroaras que encancarem as vogais, que tem seus 500 réis meridional, vira 5 tostões no rio pro norte, juntos formamos essa sombra da miséria e grandezas, Brasil, nome de vegetal. O poema de Mário de Andrade apresenta características do falar de algumas regiões. Lembra que a gente estudou sobre a questão do regionalismo? Beleza. Posicionando-se criticamente ao enfatizar que, letra A pronúncia exagerada causa malefícios à saúde do Rio de Janeiro. Cuidado, hein? Lembra que a gente estudou sobre quais regionalismos eram mais importantes que outros? O que eu falei para você naquela aula?
Não esqueça disso para não marcar a alternativa errada, tá? O discurso cadenciado permite a compreensão de pessoas do país. O sotaque local deve ser evitado nas conversas pelo país afora, ou a diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. Pessoal, para quem assistiu às aulas, ficou a alternativa muito fácil, né? Só pode ser a letra D, ou seja, todas as línguas são importantes, todas as línguas são bonitas, todas as línguas são legais, tá bom? Ou seja, a alternativa correta é a letra D. A diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. Última questão. Ia um cão atravessando um rio, desculpa, não li o título, né? O cão e a carne. Ia um cão atravessando um rio, levava na boca um bom pedaço de carne. No fundo da água, viu a sombra da carne. Era muito maior. Cobiçoso, soltou a que tinha na boca para agarrar na outra. Por mais, porém, que mergulhasse, não alcançou. A fábula é um texto cujos personagens geralmente são animais com características humanas. Qual que é o objetivo do texto? Pessoal, qual que é o objetivo de uma fábula que a gente estudou? Simples, né? A. Exemplos de vida. B. Denúncias sociais. C. Ensinamentos morais. Ou D. Experiências pessoais. Pessoal, não precisa nem ler o texto. Toda e qualquer fábula simplesmente tem uma finalização, um ensinamento moral no seu final, tá bom? Esse sempre será um objetivo de uma fábula, exatamente como apresentamos na aula. Portanto, a alternativa correta é a letra C, ensinamentos morais.